E para começar a nossa missão de hoje, saibam que o primeiro tema que nós vamos tratar é em relação à escravidão. Então, como um primeiro ponto importantíssimo para a nossa aula de hoje, é legal que vocês saibam que quando a gente fala sobre esse tema aqui, que é a escravidão no Brasil, aí me digam se estão conseguindo ouvir bem, se estão conseguindo ver bem, tudo certo, né? Tudo na paz. Quando a gente fala sobre escravidão no Brasil, a gente precisa primeiro entender, cara, que foi o principal sistema produtivo, o maior sistema produtivo de basicamente boa parte da história do Brasil. Todo o período colonial, assim como o primeiro período pós-independência, que bom que tá tudo certo, Patrícia. Como o primeiro período pós-independência, primeiro reinado, segundo reinado, todo ele foi baseado na escravidão. Então, vale lembrar, não esqueçam disso, a escravidão, sem sombra de dúvidas, é o nosso maior sistema econômico produtivo desses dois períodos. A escravidão no Brasil, por exemplo, a gente pode citar que ela é dividida em basicamente duas formas, em dois formatos. Primeiro, é essa que a gente vai conversar agora, o que a gente chama de escravidão indígena, e mais tarde, a principal, a mais cobrada, não que a indígena não seja cobrada, obviamente, mas sem dúvida, aquela que vai aparecer na nossa prova, a escravidão africana, tá certo? E antes da gente conversar sobre a escravidão indígena, tanto a indígena quanto a africana, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que a gente precisa definir bem quais são as diferenças entre a escravidão que aconteceu no Brasil colonial com a escravidão que acontecia em outras regiões. E vamos falar a verdade, cara, a escravidão aconteceu basicamente desde que as sociedades se organizam como a gente conhece. Desde Grécia, Roma, passando por todos os períodos de nossa história, a presença da escravidão, o fenômeno da escravidão teve presente. Só que agora o que a gente precisa diferenciar é o que é a escravidão antiga do que é a escravidão moderna. Isso é importante a gente diferenciar bem, para não gerar dúvida. Essa escravidão aqui que a gente está falando, ó, é o que nós chamamos de escravidão moderna. Eu vou explicar para vocês por quê. Por que a gente pode definir esse formato, esse estilo de escravidão como uma escravidão moderna? Pelo maior fato de que a escravidão, esse formato de escravidão moderna, ela não vem necessariamente a partir de guerra. Como a gente sabe, por exemplo, povos gregos, romanos, existia escravidão entre eles, mas principalmente a partir de guerra. Existiam guerra entre os dois grupos, um grupo se tornava prisioneiro e esse grupo era escravizado. Então a escravidão não era sistemática, a escravidão era ocasional. Eu estou indo para uma guerra, tal qual eu posso escravizar, eu posso ser escravizado. Fato que é diferente entre, por exemplo, povos africanos e portugueses, como a gente sabe bem. Então, sabe que essa escravidão aqui, ó, se aparecer na nossa prova, citando algo em relação à escravidão moderna, saiba que é dessa aqui que a gente está falando. Fechado? E para começo de conversa, desde o início de nossa colonização, desde a chegada dos portugueses, lá em 1500, a escravidão africana ela não apareceu de primeira, saibam disso. A escravidão africana ela vai aparecer um pouquinho mais tarde. Primeiro aparece essa escravidão indígena. E, cara, na real, o que é a escravidão indígena na prática? Saibam, Andrezão, se conseguir botar o slidezinho aí para nós, saibam que a escravidão indígena, ela aparece desde o início da colonização portuguesa no Brasil, e ela vai começando a se montar, ela vai começando a aparecer a partir do momento em que os indígenas se recusam à prática do escambo. O que significa o escambo mesmo? Vamos lembrar, escambo nada mais é do que aquelas trocas que faziam portugueses e indígenas. Então pensa no seguinte, imagina que um português chegava até o território atual do Brasil e aí começava a fazer aquelas trocas de, aquilo que a gente já ouviu falar bastante, né? Espelho, garfo, vários utensílios, por aquilo que os europeus imaginavam que tivesse valor aqui no Brasil. Podia ser pau-brasil. Pau-brasil foi amplamente extraído na nossa região durante esse período. Então, esse processo de escambo, ele durou relativamente um bom tempo. Durou, a gente pode pontuar aqui, ó, durante um período que nós chamamos, e lembrem bem dessa denominação aqui, de período pré-colonial.
pré-colonial. O que significa esse período pré-colonial? É a época que vai de 1500, ou seja, chegada dos portugueses efetivamente no Brasil, até 1532. Por que 1532? Porque nesse intervalo de tempo, os portugueses eles não colonizaram efetivamente o Brasil. Como assim não colonizaram? Sim, vieram com as suas expedições ao Brasil, mas não criaram um sistema administrativo organizado. Até porque nessa fase aqui, ó, nesse intervalo de 30 anos, mais ou menos, o interesse dos portugueses ainda estava lá nas Índias, no comércio de especiarias, não tinha interesse imediato no território brasileiro. De primeira, não encontraram ouro, não encontraram nenhum metal precioso, então até tinha interesse em manter o território, principalmente com foco na extração de pau-brasil. Esse era o grande foco do período, mas vamos comparar. Na época, pau-brasil em relação às especiarias lá das Índias, todos aqueles temperos, óbvio que as especiarias davam um recurso, um lucro muito maior para os portugueses. Então, na verdade, cara, na prática, era extraído pau-brasil por meio do escambo até que os indígenas passaram a se recusar a esse sistema de escambo. Muito por perceber que essas trocas já não valiam mais a pena, como valia lá no início da colonização. Um espelho em 1530 era uma coisa, em 1532 já não é tanta novidade assim. A partir do momento que os indígenas se recusam a continuar com esse sistema de escambo, aí começa o processo de escravidão indígena de fato. O processo de escravidão indígena vai acontecer durante esse período pré-colonial até mais ou menos 1570. E é aí que eu quero que vocês entendam bem uma coisa. A mão de obra indígena, como a gente está comentando até agora, ela vai ser usada, em especial, até 1570, e nós precisamos entender bem os motivos dessa data aqui. E tem basicamente dois motivos que eu preciso que vocês entendam. Quais são esses dois motivos? Primeiro motivo para a escravidão indígena, ela ter um decréscimo bem grande, em mais ou menos nesse período de 1570, foi que a escravidão africana aparece como um formato muito mais lucrativo para os europeus. O tráfico atlântico, ir até o continente africano, vender essas pessoas escravizadas no território brasileiro, era muito mais lucrativo do que escravizar os indígenas. Então, o primeiro fator para o fim da escravidão indígena, vamos lá, é a lucratividade da escravidão africana. Já vamos pontuar aqui o primeiro fator. Por que a escravidão deixou de ser indígena e passou a ser africana? Primeiro ponto é a lucratividade. Esse é um fator importante. Segundo fator, cara, é que em 1570, especificamente, é decretada uma lei, tanto por parte da Igreja Católica, quanto por parte dos portugueses, chamada de Carta Régia, proibindo a escravidão indígena. Tá, Dudu, mas por qual motivo houve essa proibição? Qual é o sentido de proibir a escravidão indígena? Tudo bem, a lucratividade da escravidão africana, eu entendi por que ela diminuiu a escravidão indígena. Agora, dizer que fator para transição de escravidão indígena para africana foi a proibição da escravidão indígena, difícil de entender o motivo. Cara, não é difícil não, na verdade é bem simples. Quer saber qual que é o motivo? Lembra que quando os portugueses vieram a colonizar esse território nosso aqui da América, junto com os portugueses vieram vários jesuítas, padres jesuítas que tinham a missão de buscar mais fiéis fora da Europa. Vale lembrar que um pouquinho antes disso, em 1517, aconteceu a Reforma Protestante, cara. Então, vários daqueles fiéis católicos passaram a ser agora luteranos, calvinistas, anglicanos. A Igreja Católica perdeu muitos fiéis na Europa e queria buscar fiéis nas Américas. O que a Igreja Católica acabou decretando? Que os indígenas poderiam ser catequizados, que os indígenas poderiam ser cristianizados, diferente dos africanos.
segundo a visão da Igreja Católica na época, o povo indígena ainda tinha uma condição de ser catequizado. Então, na real, cara, essa proibição, não pense que é, nossa, tadinho dos indígenas, não podem ser escravizados. Lógico que não. Essa proibição tem muito mais um foco na catequização dos indígenas do que qualquer outra coisa. Fechado? Entenderam bem, né? Como que aconteceu essa transição da escravidão indígena para a escravidão africana. Só que agora tome muito cuidado com uma coisa. E aí deem um grito, tá? Se entenderam, se faltou algum pontinho, se precisa explicar mais alguma coisinha, avisem que a gente está conversando aqui para isso. Fechou? Agora, cara, o que eu quero que vocês tenham em mente é, em 1570, o foco principal se tornou a escravidão africana, sem dúvida. O que quer dizer que acabou a escravidão indígena? Lógico que não. Imagina que tem um item lá que a gente tem que dizer se é verdadeiro ou falso. Que diz o seguinte: a partir de 1570, o foco da colonização brasileira passou a ser a escravidão africana. Fato, perfeito, verdade. Por isso, não se percebeu mais indígenas sendo escravizados no Brasil. Verdadeiro ou falso? Muito falso, cara. Porque a escravidão africana ela se tornou majoritária, o que não quer dizer que a escravidão indígena ela tenha acabado. Ela continua acontecendo principalmente por esse fator, pela guerra justa. Como vocês podem... Manda o slidezão aí, André. Como vocês podem ver, cara, o que é a guerra justa? Ela nada mais é do que a autorização que se dava aos europeus para escravizar os indígenas caso o indígena não aceitasse ser catequizado. Entenderam, né? Então, pode escravizar indígena? Não pode, a partir de 1570. Agora, se ele for rebelde contra a catequização, se o indígena for contra esse processo aqui, aí pode escravizar. Além, é claro, vamos combinar, né? Infelizmente, é um triste fato, porém, sabe que no Brasil, basicamente, todas as regras, todas as leis foram, de alguma maneira, descumpridas ao longo da história. A gente vai falar bastante sobre isso logo logo. E uma delas é essa aqui. Saiba que, sim, a escravidão indígena era proibida oficialmente, apesar dessa questão da guerra justa, que é uma exceção. No entanto, continuou acontecendo escravidão indígena, porém ilegal, porém embaixo dos panos. Então, existe a exceção na lei que é por guerra justa. Aquele indígena que é contra a catequização, autoriza-se a sua escravidão por parte do governo português e da Igreja Católica. Mas, é claro, acontecia escravidão indígena também, feita por bandeirantes, feita de outras maneiras, de outras formas, por baixo dos panos da lei, digamos assim. Mas agora o que nos interessa, entendida essa transição da mão de obra indígena para a mão de obra africana, agora nos interessa especialmente tratar sobre esse tema aqui, ó, sobre a escravidão africana, que essa predominou desde 1570 até 1888, que foi o seu fim. Não esqueçam, quando a gente fala sobre escravidão africana no Brasil, ela dura um intervalo de tempo bastante grande, de 1570 até 1888. Então, são vários anos onde o nosso principal sistema produtivo foi esse. E a gente precisa dividir essa escravidão africana basicamente, por enquanto, em duas frentes. Quais são essas duas frentes que a gente precisa dividir essa escravidão africana? Primeiro, cara, é em relação à forma de trabalho. Onde esses escravizados trabalhavam, como trabalhavam, e para isso a gente tem que dar uns passinhos atrás. Para entender o processo da escravidão africana, a gente tem que dar alguns passos para trás. Entender que tiveram dois períodos econômicos, dois grandes ciclos econômicos na nossa história. Basicamente, quais são os dois grandes ciclos econômicos, por enquanto, que nós vamos conversar? Primeiro, é o que nós chamamos de ciclo do açúcar. E depois o ciclo do ouro que a gente já vai conversar. Primeira coisa, cara, o que significa esse ciclo do açúcar aqui? É basicamente a nossa primeira grande exposição econômica, porque sim, tivemos o pau-brasil, mas não gerou grandes lucratividades para os portugueses. Agora, a produção de cana-de-açúcar, essa, muita lucratividade.
para o governo português. O que são algumas coisas importantes que a gente precisa saber? A cana-de-açúcar ela até começou a ser plantada, houve uma tentativa de ser plantada na Capitania Geral de São Vicente, que é mais ou menos onde hoje fica São Paulo, só que ela não teve muito sucesso naquela região por questões do solo, a dificuldade de se plantar naquela região na época. Hoje em dia existem várias, inúmeros, o principal foco de produção de cana-de-açúcar no Brasil é na região sudeste, é na região de São Paulo. No entanto, na época havia uma dificuldade muito maior. O solo do Brasil, genuinamente, onde se encaixa melhor a produção de açúcar é o solo do Nordeste. Então saibam, cara, que essa produção açucareira aqui, ó, o seu maior foco era sim na região Nordeste. E tudo baseado, tudo especificamente baseado em um processo, em um complexo produtivo, digamos assim, que nós chamamos de engenho. Cara, o que significa esse engenho aqui? É basicamente o local que girava em torno da produção de açúcar. Lógico, né? Produzido produtos para subsistência, pequenas produções, mas o grande foco principal, maior de todos, era a produção de açúcar. E se é o engenho onde havia o senhor de engenho, sua família, onde havia a senzala com os escravizados africanos aqui, trabalhando nessa produção de açúcar, o que a gente precisa saber, cara, é que esse engenho, essa produção de açúcar, ela é uma produção, pensem bem, tá? Produção de cana-de-açúcar. Ela é uma produção muito mais rural ou urbana para a época. É óbvio, cara, que esse engenho de açúcar aqui vai ser uma produção extremamente rural. Não esqueçam disso. Essa é a grande característica do engenho de açúcar. É uma produtividade que gira muito em torno do meio rural. E isso vai definir o tipo de trabalho escravizado que existia na época. Pense no seguinte: basicamente, cara, a função, aquilo que o escravo africano fazia, podia ou não fazer, girava em torno do engenho de açúcar. Ou seja, trabalhava na produção, trabalhava na colheita, na parte de moenda da cana-de-açúcar. Então, girava muito em torno desse meio rural. Agora, vamos comparar de forma bem rápida esse sistema do açúcar com outro sistema, um pouquinho mais tarde na história do Brasil, outro ciclo econômico da história do Brasil, que foi o ciclo do ouro, ou seja, a mineração no Brasil. Se o ciclo do açúcar foi no Nordeste, a gente já sabe que o ciclo do ouro, como muitos de vocês já ouviram falar, foi em Minas Gerais. Por ser em Minas Gerais, por gerar em torno da mineração, gerar um rendimento muito maior, inclusive, essa sociedade do ouro, comparada à sociedade do açúcar, ela é uma sociedade extremamente mais urbana do que rural. Então não esqueçam disso. Sociedade do açúcar, uma sociedade muito mais, extremamente mais rural, enquanto a sociedade do ouro é uma sociedade muito mais urbana. E agora deve estar pensando assim, tá, Dudu? E o que isso tem a ver com o processo de escravidão? Tudo. Pelo simples fato em que no meio rural, a escravidão ela acaba sendo muito mais restrita ao processo de produção da cana-de-açúcar. Não foge disso a escravidão, de maneira alguma. Agora, já nessa sociedade muito mais urbana, nessa sociedade, inclusive podemos citar aí, ó, muito mais dinâmica, até a escravidão muda de figura. Porque, Dudu, nas minas vai ter trabalho escravo africano? Sem sombra de dúvidas. Vai ter e vai ter bastante trabalho escravo africano. Só que não é só nas minas. Se é um meio urbano, existem outros tipos de características da escravidão. Como, por exemplo, vale bem a gente citar, acontecia o que nós chamamos de, isso é muito importante, a escravidão de ganho.
O que significa a escravidão de ganho bem característica desse ciclo do ouro? Nada mais é do que o seguinte, imagina que assim como tem aqueles escravizados que vão até as minas coletar ouro, também existem aqueles escravizados, por exemplo, que trabalham em um mercadinho de seus senhores, trabalham vendendo coisas que vocês, as milhares de coisas possíveis de ser vendida em um meio mais urbano. Então a escravidão de ganho é aquela que é mais dinâmica, tem mais possibilidades, por exemplo, de o escravo conseguir algum recurso para comprar sua alforria. Então a sociedade se torna mais dinâmica em comparação à sociedade do açúcar. Vamos fazer uma comparação, tá? Bem rápida. Essa sociedade do ouro aqui, ela foi uma sociedade que teve seu auge principalmente durante o século XVIII. Beleza? O século XVIII foi o auge da mineração no Brasil, os anos 1700. Agora, já a sociedade do açúcar teve não só o seu auge, mas a sua crescente estabilização. Açúcar existe até hoje no Brasil, né? Durante o século XVI e XVII. Basicamente, esse é o período do auge do ciclo do açúcar no Brasil. E entendam uma coisa, tá? Quando a gente fala ciclos econômicos, não quer dizer que plantava açúcar e acabou o açúcar e não tem mais cana-de-açúcar no Brasil hoje. Lógico que não. Dudu, nós ainda vivemos o ciclo do açúcar? Como foco econômico, não mais, obviamente. Mas existe muita produção de açúcar no Brasil hoje. Ah, Dudu, ninguém mais procura ouro, acabou o ouro, nunca mais ninguém viu ouro no Brasil? Lógico que não. Mas o auge foi nesse período aqui, sem dúvida nenhuma. Então, o que quero que vocês relacionem? Como as características do período influenciavam na escravidão. Se alguma questão citar que a escravidão no ciclo do açúcar é exatamente igual à escravidão no ciclo do ouro, ela está certa? Está muito errada. Mas está muito errado mesmo. Por que ela está errada? Porque conforme a dinâmica da sociedade mudou, a escravidão muda também. A lógica da escravidão, o sistema escravista, ele também muda. Fechado? Aí o que vocês são bem ligados aí devem estar pensando agora? Tá, Dudu, beleza. Já entendi as características da escravidão no açúcar, entendi as características da escravidão no ouro, agora só falta eu entender mais uma coisa. Tem mais um ciclo econômico que está faltando aí. Tu falou do século XVIII e agora falta, obviamente, aquele ciclo econômico que predominou durante o século XIX, que é basicamente o que a gente pode chamar como o ciclo do café. O café foi o nosso grande último produto, digamos assim, do nosso período colonial e período imperial que teve predominância quanto às nossas exportações. Foi o nosso grande último produto que tem ainda a ver com a escravidão, tá certo? E aí, cara, aqui é bem simples de entender. Primeira coisa, a produção de café no Brasil, ela foi predominantemente executada na região sudeste e também, como nós já sabemos, durante o século XIX. Ou seja, viveu ainda o período da escravidão. E, cara, para entender o escravismo nesse processo de produção do café, é muito próximo disso, tá? A sociedade do café, ela é uma sociedade rural. Então, ela é uma sociedade que não permite tantas dinâmicas quanto a sociedade do ouro. No entanto, a gente já estava se aproximando muito mais do fim da escravidão aqui. Então, vão acontecer mais alforrias, vão acontecer mais fugas, a resistência à escravidão, principalmente uma resistência não só daqueles que eram escravizados, mas da sociedade como um todo já é maior. Então, saibam que nessa época aqui, ó, a gente vai perceber uma resistência à escravidão, um processo contrário à escravidão muito maior. Não é à toa que é principalmente nessas duas fases, mas especialmente aqui, ó, especialmente no século XIX, que aparece com muita força o que nós chamamos de movimento abolicionista. Você já deve imaginar o que é, né?
movimento abolicionista é o movimento que lutava pela abolição da escravidão, com grandes nomes, cara. Talvez da história do Brasil, os nossos maiores nomes, assim, estão nesse movimento aqui. Só para vocês terem uma ideia, vou te dar um exemplo rápido, tá? Existia um cara que era um grande abolicionista no Brasil chamado Luiz Gama. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar o nomezinho dele. Só para te resumir um pouco a história desse cidadão aqui chamado Luiz Gama. Luiz Gama era um baiano, filho de uma ex-escrava com, digamos assim, um quase nobre português. Não era nobre, era de uma camada média portuguesa, digamos assim. O que aconteceu? Ele nasceu livre, filho de um quase nobre português, com uma ex-escrava, e aos 10 anos de idade, por conta de dívidas que o pai dele tinha em relação a jogo, todo tipo de coisa zoada, assim, tu imaginar, o pai dele devia. E olha só, cara, para pagar a dívida que o pai dele tinha, ele ofereceu o filho dele, Luiz Gama, como escravo, aos 10 anos de idade. Pensa o que passa na cabeça de um cara desse de dar o filho dele como pagamento das dívidas pelos jogos que ele tinha. Então, Luiz Gama, aos 10 anos de idade, foi feito escravo, coisa que não era permitida na época, mas obviamente ele não sabia disso, tinha 10 anos de idade, e foi enviado ao Rio de Janeiro e assim se tornou escravizado. Ao longo do tempo, ele trabalhando na casa de uma família no Rio de Janeiro, essa família recebeu um jovem da família que veio estudar direito no Rio de Janeiro. E eles se aproximaram bastante, esse jovem, o Luiz Gama começou a ficar um pouco mais ligado, começou com a ajuda desse sobrinho da família a estudar direito, óbvio, não podia participar da universidade, mas conseguiu se tornar o que a gente chama de rábula. O que é um rábula? É um advogado que é advogado de ofício, não estudou para isso, não fez faculdade de direito. Obviamente, os motivos a gente já sabe, né? Por que ele não fez faculdade de direito? Porque ele era um escravo na época. Então, ele estudando tudo isso, conseguiu a sua libertação dentro da lei, conseguiu libertar vários outros escravos, uns 500 escravos mais ou menos. Em 2018 ou 19, se eu não me engano, a OAB, olha que interessante, a Ordem dos Advogados do Brasil concedeu ao Luiz Gama o título de advogado, que ele era rábula, né? Ele não tinha formação, mas fica a curiosidade aí para vocês em relação a esse movimento abolicionista. Certo, gente? Então, demos uma apanhada geral, assim, sobre as principais características da escravidão africana no Brasil. Agora, o que a gente precisa fazer, pode botar o nosso slidezão aí na tela, é se aprofundar um pouco mais sobre cada um desses ciclos econômicos aqui, até chegar no café. E até chegar, basicamente, nos dias atuais. É isso que a gente vai fazer agora. Entendemos a relação que os ciclos têm com a escravidão. Acho que isso já ficou bem fácil, né? Agora tinha que se aprofundar um pouquinho mais sobre as características dos ciclos econômicos.